de Cristo Jesus alcance a sua vida e também a sua casa. Eu sou o pastor Júlio César e eu gostaria de falar um pouquinho aqui a respeito do chamado troféu Gerando Salvação deste ano. Verdadeiramente observando todas as coisas concernente ao troféu Gerando Salvação, será que verdadeiramente esse troféu está gerando verdadeiramente salvação? Para quem esse troféu está gerando salvação? Será que esse povo envolvido com o troféu Gerando Salvação, será que eles próprios estão lutando para ser salvo? Quando a gente olha para esse povo sem condenar ninguém e olha para a palavra de Deus, a gente toma um susto muito grande. Porque o que a gente está vendo não é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou dizendo, amém, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 23. Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, quando a gente olha para este povo, para o mundo gospel, é um povo que não tem moderação. É um povo que não aprendeu a viver diante de Deus em santificação, no espírito, na alma e no corpo. Dá uma olhada para isso aqui. Olha a roupa deles. Não, dá uma olhada. Olha como as mulheres do troféu Gerando Salvação estão vestidas. Isso é a roupa de uma mulher de Deus? Agora, sinceramente dizendo, este é o povo que diz que vai herdar a vida eterna. Este é o povo que diz que vai morar no céu junto com Cristo. Este é o povo que diz que está pregoando o evangelho da salvação e ganhando as almas para Cristo. Como que eu posso ganhar alguém sendo que a minha própria alma está perdida? Como que eu posso ganhar alguém estando perdido? Um cego não pode guiar o outro. Se um cego guiar o outro, ambos, os dois, caem dentro de um buraco. E a gente vê que essas festas, como o troféu Gerando Salvação, não glorificam o nome do Senhor. A gente vê que o mundo gospel, infelizmente, a grande maioria que está enfiado dentro do mundo gospel, não vive uma vida de separação com o mundo, não vive uma vida de santificação. O que está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível, para o dia da vinda de Cristo. Aqui no troféu Gerando Salvação, vocês acabaram de ver um monte de mulherada com isso aqui tudo do lado de fora. Como isso aqui tudo do lado de fora. As mulheres vestidas como, infelizmente, desculpa falar, mas como umas verdadeiras Jezabel. Não como mulheres verdadeiras de Deus. Não como mulheres que alcançaram a salvação. Não como mulheres que entenderam o que é andar pelo caminho da porta estreita. Não, muito pelo contrário. Cristãos, homens e mulheres que nunca entenderam o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles não entenderam que o evangelho de Cristo é renúncia. Eles não compreenderam que Cristo não aceitará uma noiva
que ela se veste como o mundo, fala como o mundo, se comporta como o mundo e tem aliança com o mundo. Eles não entenderam isso. Eles não compreenderam que o cristão ele precisa ser moderado em toda maneira de viver. A sua linguagem tem que ser sã e irrepreensível. O seu olhar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se arrumar, mas não é isso que a gente está vendo. Agora, me vem com essa história de troféu gerando salvação, mas salvação para quem? Sendo que eles mesmos estão arriscados a perder a sua própria salvação, sendo que eles mesmos não estão vivendo uma vida de santificação no espírito, na alma e no corpo. Então esse troféu gera salvação para quem? Aí duas pessoas ganham o troféu, né? Dois cantores gospel ganham o troféu como sendo o melhor, como sendo o louvor que mais alcançou almas. É assim que eles estão interpretando. O que é que Paulo disse no livro de Coríntios? Paulo disse que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiro que cada um se ache fiel, disse Paulo. Então, bastante não é ser um cantor gospel conhecido lá fora. O bastante não é ser um pregador conhecido, não. Paulo disse que o bastante é ser ministro, conhecido pelos homens, mas fiel, considerados pelos homens, mas um homem que vive uma vida de santificação. Uma mulher que vive uma vida de santificação. Porque quando a gente olha para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, o que é que está escrito lá? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você será inimigo de Deus. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um povo amigo do mundo, um povo que fala como o mundo, que se veste como o mundo, que se arrumam como o mundo, se comporta como o mundo, um povo que tem os mesmos comportamentos que o mundo. E o que é que Tiago está escrevendo? Se vocês fizerem aliança com o mundo, ser amigo do mundo, Jesus vai ser o seu inimigo. Deus será o teu inimigo, porque a noiva de Cristo não pode ser misturada com o mundo. A noiva de Cristo não se veste como o mundo se veste. A noiva de Cristo não se comporta como o mundo se comporta. Troféu gerando salvação para pregadores e cantoras que quando vai cantar cobra 20, 30, 40, 50, 60 mil reais. Isso é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho verdadeiro. Enquanto vocês têm coragem de pagar 10, 30, 40, 50 mil na mão de um cantor gospel para poder cantar na tua igreja, enquanto tem membros da tua igreja passando fome e você não tem coragem de levar uma cesta básica para ele, enquanto você está alimentando o mundo gospel, está alimentando este mundo que não aprendeu a se voltar para Deus de verdade, enquanto vocês estão sustentando esse mundo, alimentando este mundo, tem aí irmãs da tua igreja chorando e dizendo: Deus, tenha misericórdia, Senhor. O que eu vou fazer para pagar o meu aluguel? Meu Deus, o meu aluguel venceu, fiquei desempregada. Vocês não têm coragem de olhar para este povo e ajudá-los, porque quando a gente olha para o livro de Malaquias, a Bíblia diz que o dízimo e a oferta é para quê? Para ajudar os necessitados. Mas vocês têm pegado esse dinheiro e têm feito o quê? Dado na mão de um cantor que não tem compromisso verdadeiro com Cristo, que não tem um compromisso real com Cristo para poder gastar em seus deleites, para viver uma vida de luxúria, para viver uma vida de glória e de grandeza. Ainda que ele fosse homem e mulher de Deus, a obra de Deus não se deve cobrar. Eu não posso cobrar, você não pode cobrar porque você vai pregar ou porque você vai cantar.
Aí vem dizer troféu gerando salvação, muito pelo contrário, troféu gerando condenação. Se vocês não se voltar para Deus, se vocês não se arrepender dessa vidinha que vocês estão vivendo, essa vida de ilusão, essa vida de igualdade com o mundo, essa vida que vocês parecem com o mundo, anda como o mundo, se veste como o mundo, se comporta como o mundo, sinceramente dizendo, não haverá salvação, nem para vocês, tão menos para aqueles que vocês acreditam que vão ser salvos. Porque ai daquele que seguiu o exemplo de vocês, ai daquele que tiver vocês como espelho, infelizmente vão para o mesmo buraco que vocês. Deus te abençoe. Esta é a minha palavra concernente ao troféu gerado salvação. Eu, como cidadão brasileiro, cristão e pastor, eu tenho todo o direito de me expressar a respeito disso.